E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a esse meu novo canal de conteúdo voltado para médicos da área da estética. Eu sou o Bruno Pato, eu sou cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e aqui a gente vai discutir algumas estratégias e assuntos para vocês melhorarem seus resultados, ampliarem seus conhecimentos e conseguirem uma parcela maior de cosmetria no consultório de vocês. Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente entra no programa Domínios Preenchedores e o episódio é o Lidando com Complicações. Esse é um tema bastante polêmico, muita gente morre de medo e tem que ter medo mesmo, tem que respeitar. E algumas pessoas não querem nem ouvir falar, mas a gente sabe que esse é um tema de suma importância. Todo mundo que lida com ácido hialurônico no consultório tem que saber lidar com as complicações. Infelizmente, é um risco a que todos nós estamos sujeitos, independente de quão experiente o médico seja no assunto. A gente sabe que, graças a Deus, as complicações mais sérias são raras, mas a gente tem que estar preparado para lidar com tudo. Não tem como manipular ácido hialurônico no consultório e não saber lidar com as complicações. Então hoje a gente vai discutir bastante sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, já aconteceu comigo quando fui preencher a fossa piriforme de uma paciente, estava fazendo com agulha o procedimento, a aspiração veio positiva, veio sangue para dentro do êmbolo da seringa. E aí eu parei, comprimi um pouquinho, né? Não injetei, lógico, tirei a agulha, fiz a compressão. Falei, bom, vou tentar preencher com cânula. Desisti da agulha, fui para a cânula. Cheguei lá com a cânula na fossa piriforme, de novo aspiração positiva, mesmo com a cânula. E aí nessa hora a gente, né, tem que respeitar a anatomia, aceitar o recado que ela está passando e falar, olha, não é para você preencher essa região, não faça isso hoje, você vai ter problema. Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, sempre que a gente está preenchendo um paciente, a gente tem que estar ativamente pensando que ali estão passando vários vasos, que a gente pode estar canulando o vaso, tanto com a agulha quanto com a cânula. Então, isso tá aí, pode acontecer com qualquer um, não importa o quão experiente seja. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje. O programa é o Domínios Preenchedores, o episódio Lidando com suas complicações. Então, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que hoje a gente está falando aqui de complicações relacionadas ao uso de preenchedores de ácido hialurônico, tá? Então aqui a gente vê alguns exemplos, como a linha Belotero da Merz, a linha Restylane da Galderma, a linha Juvederm da Allergan, dentre tantas outras marcas que produzem ácido hialurônico hoje em dia, e é sobre isso que a gente está discutindo, tá? Então, que fique bem claro, essa aula não vai abordar complicações de hidrogel, de PMMA, e muito menos de silicone industrial, tá? Então todos esses preenchedores que são de longa duração ou permanentes não tem mais uso recomendado. Tem recomendações muito restritas, né? Então não como já foram utilizados antigamente. Então hoje essa aula não é sobre as complicações relacionadas a eles, e sim sobre o uso do ácido hialurônico. Correto? É importante deixar claro aqui também desde o começo que na literatura existem diversas controvérsias, na verdade não tem um consenso único sobre a manipulação dessas complicações, como lidar com as complicações, então existe uma série de estudos, eu fiz meio que uma revisão aí dos mais recentes e dos mais importantes, para a gente chegar a uma conclusão aqui, poder montar a aula de maneira mais direta. Então foram esses de 5 a 6 estudos aqui que eu li principalmente. Quem tiver interesse depois me manda mensagem que eu encaminho eles por e-mail, é muito interessante de ler. Eles são bem objetivos, bem didáticos, mas hoje aqui também a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre eles. Então essas aqui são todos os tipos de complicação que a gente vai discutir hoje, variam começando ali desde a equimose, eritema, discromias, infecção, edema, nódulos, até a hipercorreção, excesso de produto, e o que acho que é o que mais interessa e mais assusta a todos, que é o comprometimento vascular e a amaurose, né? Então começando aqui pela equimose, ela é a complicação mais frequente, tá? Normalmente ela é autolimitada e de resolução rápida e espontânea. É aquela equimose mesmo, aquele roxinho que fica ali, igual quando a gente sofre algum trauma, quando bate alguma região. Fica inicialmente mais roxo, depois vai ficando mais esverdeado, mais amarelado e vai melhorando. Ela também pode sofrer na ação da gravidade, então mudar um pouquinho de posição, ela vai descendo com o passar dos dias. É muito raro que ocorra realmente um hematoma, que é aquela massa palpável, né, de sangue coletado. Para evitar o hematoma, a melhor conduta é
comprimir sempre que a gente vê algum foco de sangramento, então a gente faz uma compressão ali de alguns segundos para que aquele vasinho pare de sangrar, e aí a gente vai prevenir de formar o hematoma. E sempre lembrar de se atentar para os pacientes que fazem uso de medicações anticoagulantes, lembrar que tem algumas coisas, não só AS, clopidogrel, mas tem muitas fórmulas, muitos medicamentos que os pacientes nem consideram medicamentos porque são derivados de ervas, são naturais, são plantas, eles acabam nem comentando com a gente que usam, ginkgo biloba e tudo mais. E todo tem uma sorte de medicamentos que pode gerar uma diminuição, né, da capacidade de coagulação e um aumento do sangramento, o que pode aumentar a equimose. Então, também sempre que for possível e não prejudicial para o paciente, a gente pode até pedir para suspender essas medicações, mas também isso não impede de fazer o procedimento, desde que o paciente esteja ciente de que vai ficar um pouquinho mais roxo. A gente tem também, então, os eritemas. O eritema também é uma complicação muito comum, principalmente relacionada ao uso de agulha, né, ou o sítio da introdução da cânula. Então, é aquele avermelhadinho que fica inicialmente, fica imediatamente e até mais ou menos o primeiro dia. Isso é normal e normalmente ele também tem uma resolução espontânea. Tá? Quanto mais picadas de agulha a gente der, maior o risco do eritema acontecer. E ele pode também estar associado muitas vezes aos produtos que têm lidocaína na sua composição, que a lidocaína a gente sabe que ela tem propriedades vasodilatadoras, então isso pode aumentar o risco de ter um eritema local ali na região onde o produto foi injetado, certo? Quando ele acaba sendo um pouquinho mais persistente em fases iniciais, a gente pode pensar numa reação de hipersensibilidade mais leve, tá? E aí o recomendado seria usar alguma pomada, um creme de corticoide de média potência, um corticoide tópico, como por exemplo a mometasona e a hidrocortisona. Então, outra complicação possível que a gente pode ter é a discromia, né? São as discromias, as alterações da coloração da pele. Uma delas é a hipercromia mesmo, né? Quando a pele fica um pouquinho mais escurecida, ela pode estar associada a uma equimose inicial que o paciente teve, e aí fica um depósito de hemosiderina ali na pele e acaba escurecendo um pouquinho mais. Normalmente também é algo autolimitado, de resolução espontânea. A gente precisa orientar o paciente para evitar a exposição solar durante esse período, usar fator de proteção solar aí de 30 para cima pelo menos. E caso isso seja persistente, caso a gente veja que não está melhorando, passou já algumas semanas e o paciente continua com aquela hipercromia, é possível associar também outros tipos de tratamento, como a luz intensa pulsada ou alguns tipos de laser específicos, certo? Além disso, a gente tem também aquele famoso efeito Tyndall, né? O efeito Tyndall é um efeito da refração da luz, que acontece quando o produto acaba ficando muito superficial. Então, em regiões de pele mais fina, ou onde o produto foi injetado muito superficialmente, ou até mesmo ele pode ter sofrido uma migração superficial, ocorre uma alteração da coloração da pele daquela região. Por conta da refração da luz, ela fica um pouco mais azulada. Então, é o que a gente pode ver aqui na foto, na pálpebra inferior esquerda dessa paciente, a gente vê que tem um abaulamento maior, né? O produto está mais superficial e tem uma coloração alterada, está um pouco azulado. É isso que é o famoso efeito Tyndall. E essa é a região onde ele está, onde mais comumente ele acontece, que é na região da pálpebra inferior, quando a gente vai preencher a olheira ou tear trough, tá? A calha lacrimal. E aí, aqui tá, ele aparece aqui no círculo, para quem ainda não tinha enxergado. E aqui após o tratamento. Então, o tratamento, quando ocorre o efeito Tyndall, não tem muita solução, a gente precisa fazer realmente o uso da hialuronidase. Tá? E aqui tem uma série de complicações que a gente vai precisar do uso da hialuronidase. Eu vou discutir especificamente a questão de diluição e quantas unidades vão ser utilizadas quando a gente chegar ali na parte da hipercorreção e mais para perto do comprometimento vascular. Certo? Então, essas foram as discromias. Outra coisa que a gente sempre precisa manter em mente é o risco de infecção. Então, qualquer procedimento que rompe ali a barreira da pele, ele pode levar bactérias lá para dentro, ele deixa aquela região exposta a uma contaminação bacteriana. Então, como que a gente pode evitar isso? Sempre se preocupar com a técnica asséptica. Então, é importante a gente falar de uma coisa também. A seringa do ácido hialurônico, ela não é estéril. Tá? O produto que vem dentro da seringa, sim, o ácido que está sendo injetado no paciente, ele é estéril, mas por fora, onde a gente encosta ali na seringa, ela não é estéril. Então, por mais que a gente use luva estéril, que a gente passe clorexidine, a gente nunca vai estar realizando um procedimento 100% estéril. Por isso que é importante a gente manter sempre o foco em fazer o mais limpo possível. Então, eu sempre mantenho em mãos uma gase embebida no clorexidine,
tá? Pode ser um clorex alcoólico mesmo, a menos que a gente esteja mexendo numa região muito próxima do olho, que é o produto muito alcoólico pode cair e arder, aí a gente usaria o aquoso. Mas eu sempre fico com a gás embebida em clorex na mão e vou limpando novamente a região que a gente vai mexer e uso até a gás embebida em clorex para fazer a hemostasia, para fazer compressão dos locais que estão sangrando, porque é uma maneira da gente conseguir sempre manter o procedimento o mais limpo possível, tá certo? Lembrar também de evitar de encostar na ponta da agulha, encostar na ponta da cânula, que são as superfícies que vão entrar em contato direto lá com a parte de dentro da pele do paciente, as outras camadas da pele subcutânea. Então a gente pode acabar levando bactérias lá para dentro se a gente encostar na ponta delas. Então a gente sempre evita de fazer esse toque, certo? Então existem casos mais leves, então que a pessoa pode evoluir com uma celulite ali da região. A gente vê aqui na foto que a paciente aqui na região próxima do sulco nasogeniano, um pouquinho mais superior, apresenta uma hiperemia, então esse é o início de uma celulite. A gente sempre pensa nas bactérias da pele mesmo que vão causar essa infecção, então Staphylococcus, Streptococcus. E aí nesses casos leves, a gente pode pensar em antibiótico terapia via oral, pode ser clavolin ou clindamicina, qualquer antibiótico de espectro que compreenda os germes mais comuns da pele, tá? Para tratar esse paciente aí por uns 7 a 10 dias. Raramente alguns casos podem evoluir para abscesso, e aí se evoluir para abscesso a gente vai tratar igual qualquer outro abscesso em outra região do corpo, que seria fazer antibiótico terapia, calor local, né, compressas mornas, massagem, quando possível drenagem e envio de material para cultura, para a gente poder fazer uma antibiótico terapia direcionada, baseada nessa cultura. É difícil, graças a Deus, evoluir para abscesso, não é com frequência que isso acontece, mas pode acontecer, então a gente tem que estar preparado. Tá? Existem também aqueles pacientes que têm uma propensão a infecções herpéticas de repetição, tem herpes com muita frequência. Então, nesse tipo de paciente, quando a gente vai tratar principalmente a região perioral, os lábios, sulco, nasogeniano, é bom a gente pensar em fazer uma profilaxia, tá? E aí o recomendado seria fazer o valaciclovir de 500 mg de 12 em 12 horas por 3 a 5 dias antes do procedimento. Assim a gente evita que ele tenha uma infecção herpética pós-procedimento. Agora a gente entra um pouquinho na discussão sobre os edemas. Então, o edema ele tem vários subtipos, né, associado ao uso de ácido hialurônico. Tem os edemas que são mais iniciais, tem os edemas tardios. Então, a gente vai subdividir eles em algumas categorias para a gente conseguir entender direitinho como lida com cada uma. Então, a gente tem aquele edema imediato, que também é uma coisa muito comum, o efeito do pós-procedimento. O paciente desenvolve nos primeiros dias ali um edema, que é normal, é esperado. Tá? Isso está muito relacionado com a quantidade de produto que é injetado. Tem gente até que gosta de ter uma conduta quando vai fazer de 5 para cima número de ampolas, né, 5 ml de ácido hialurônico. A pessoa faz um diprospan antes da aplicação para ver se segura um pouco esse edema inicial, porque sabe que no dia seguinte a pessoa vai acordar com o rosto bem inchado. Então isso é normal, de autorresolução, resolução espontânea, também não é para durar muitos dias. Existe um outro tipo de edema que é aquele mediado por anticorpo, né, por IgE, que também pode ser considerado um angioedema ou uma hipersensibilidade tipo 1. É como se fosse uma espécie de reação alérgica realmente. Quando o paciente apresenta os sintomas leves, a gente pensa em tratamentos com antihistamínico e corticoide, mas lembrar que isso pode estar associado também a sintomas sistêmicos, e a gente tem que estar pensando numa reação de anafilaxia, e aí tem que tomar cuidado, ver se não é uma emergência médica, um paciente podendo estar evoluindo com edema de glote, por exemplo. Então, esse tipo de edema mediado por anticorpo, ele pode ser tanto localizado na região que a gente injetou o produto, quanto disseminado pela face. Ele aparece principalmente nas primeiras horas após o procedimento. Outro tipo de edema que a gente pode ter também é o edema malar, que é esse exemplo que a gente pode ver aqui na foto. Ele é um edema mais associado à obstrução linfática, então ele é um edema de muito difícil tratamento. Tá? E normalmente ele ocorre quando a gente trata ali a região infraorbitária, região de tear trough, pálpebra inferior e até mesmo a região malar, principalmente se tiver produto injetado atrás do septo orbitário, por baixo do septo orbital. Isso acaba comprometendo a drenagem linfática da região e acaba gerando aquele edema que é persistente e de difícil tratamento. Inicialmente a gente pode tentar com drenagens linfáticas, orientar o paciente a fazer drenagem linfática, fazer massagem local, principalmente matinal, que ele acorda pior, mas eventualmente, se nada disso resolver, o que precisa fazer realmente é a hialuronidase para retirar o produto ali da região e ver se isso remove a obstrução linfática que foi gerada,
e resolve esse edema. Esse é um outro tipo. Mais um tipo de edema que a gente tem é um edema não mediado por anticorpo, que seria aquela hipersensibilidade do tipo 4, tá? Então ele é um pouco mais tardio, ele pode ocorrer até meses depois do preenchimento, e ele vem associado a um endurecimento da região, um eritema, e normalmente ele não responde muito bem ao uso de antihistamínicos, então a gente tenta fazer um tratamento com corticoide via oral por pelo menos uns 7 dias, e se o paciente não tiver resposta, aí também, mais uma vez, a gente vai precisar lançar mão da hialuronidase, certo? Uma outra entidade aí dentre os edemas, né, um quinto tipo de edema é a que a gente chama de ETIP, né, uma sigla, edema tardio, intermitente e persistente. Então esse é um edema que pode surgir de meses até anos depois do tratamento, depois do preenchimento que o paciente realizou. Ele pode incomodar bastante e ele normalmente é deflagrado por alguns gatilhos, então o paciente pode ter infecções em qualquer outra região do corpo, infecção urinária, sinusite, às vezes associada até a ciclo menstrual, reação após o uso de vacina. Esses gatilhos eles deflagram uma resposta imunológica ali na região onde o paciente tem o ácido hialurônico e geram um edema que é tardio, intermitente e acaba sendo recorrente também. Então ele tem uma piora matinal, aqueles pacientes que acordam com aquela região pior e ao longo do dia vão melhorando. Normalmente ele está associado à presença de biofilme, que é quando as bactérias elas colonizam em volta ali da região onde o ácido hialurônico ficou e elas acabam tendo uma infecção meio que subclínica, não gera muitos sintomas, até que algum gatilho, como esse que eu citei anteriormente, vai deflagrar essa resposta imunológica e aí vai aparecer aquele edema naquela região. Então a gente tenta fazer esse tratamento com anti-inflamatórios não esteroides, com antihistamínicos. Quando é necessário, a gente associa antibiótico também, mas se ele for muito refratário, se teve ou tentou esse tratamento aí por algumas semanas, não teve resposta, já ficou crônico, o paciente tem se incomodado muito, mais uma vez a gente vai pensar em fazer a hialuronidase para retirar o ácido hialurônico dali, que é o causador, né, o que está estimulando gerar esse edema recorrente. Lembrar que para a gente pensar em diminuir os riscos de ter esse biofilme, que é quando a bactéria fica ali em volta do ácido hialurônico, a gente tem que pensar mais uma vez muito bem na asepsia, então o tempo inteiro limpar a região que a gente está tratando, mais uma vez evitar de encostar na agulha, evitar de encostar na cânula e evitar de tratar também pacientes que tenham naquela região produtos permanentes, então o paciente que já fez um PMMA antes, ele já pode ter mais esse risco associado de biofilme e aumentar o risco de ter um edema tardio intermitente persistente. Então são coisas que a gente precisa ter em mente para evitar essas complicações que às vezes incomodam o paciente ficar retornando com frequência no consultório, ele atrapalha a qualidade de vida, às vezes condições de trabalho e tudo mais. Então tem que focar bastante nessa parte também. Pensando agora num outro tipo de complicação que a gente pode ter associado ao uso dos ácidos hialurônicos, é a formação de nódulos. Então esses nódulos se subdividem entre nódulos não inflamatórios, né, nódulos frios, e nódulos inflamatórios, ou chamados de nódulos químicos. Então, os nódulos não inflamatórios, eles costumam ser mais precoces, eles aparecem logo nas primeiras semanas aí após o tratamento, nos primeiros dias. Eles normalmente estão associados à migração do produto ou excesso de produto naquela região, tá? E eles não estão associados a sinais inflamatórios, certo? Por isso que ele é um nódulo frio. Normalmente a gente vai orientar fazer massagem para ver se consegue espalhar o produto ali naquela região e ver se aquilo resolve o nódulo. Se a massagem um pouco mais vigorosa não resolver, a gente pode tentar desfazer esse nódulo, como ele é de ácido hialurônico, a gente pode injetar intralesional a hialuronidase, né, associada à massagem também, para conseguir fazer a dissolução do nódulo. Em casos refratários, a gente pode tentar alguns outros tipos de injeção antes de pensar na excisão cirúrgica. Então, a gente pode também fazer injeção intralesional de 5-fluoracil com lidocaína. Tem gente que gosta de associar também o triancil, né, a triancinolona, que é o corticoide, mas tem gente que tem medo por conta de correr risco de fazer atrofia cutânea daquela região, então tem que ser uma dose baixa, tá? Então, a ordem é a seguinte, a gente faz massagem, se a massagem não resolver, hialuronidase, se a hialuronidase não resolver, 5-fluoracil com ou sem triancinolona, e por último, em último caso, a gente pensa na excisão cirúrgica, porque isso vai gerar uma cicatriz no paciente, né? E a gente causar uma cicatriz na face por conta de um tratamento estético é uma coisa que a gente não gostaria de fazer. Então, fica sendo como última opção mesmo.
E quando a gente pensa então nos nódulos inflamatórios, tá, que são aqueles nódulos quentes, a gente vai pensar numa ocorrência mais tardia. Então, são nódulos que vêm associados a sinais flogísticos, então tem um eritema local, uma vermelhidão, tem dor, tem edema, tá? Como a gente consegue ver aqui na foto dessa paciente. E eles também podem estar associados ao biofilme, então aquele nódulo que aparece meses ou até anos depois do preenchimento e que vem com esses sinais flogísticos, esses sinais de que tem alguma infecção associada, a gente pensa num nódulo inflamatório. E aí a gente vai fazer o tratamento com antibiótico. Então a gente precisa dar uma antibiótico terapia via oral de amplo espectro, normalmente uma associação aí de ciprofloxacino com clindamicina, por uns 14 dias pelo menos. E depois que a gente tiver 48 horas já de antibiótico terapia, a gente vai fazer a hialuronidase intralesional, porque aí o antibiótico já está circulando no organismo do paciente e quando a gente dissolver esse nódulo, a gente consegue quebrar esse biofilme com o antibiótico que está circulando. Então, a gente inicia o antibiótico, espera 48 horas, faz a hialuronidase intralesional. Se o nódulo for resistente, se ele estiver persistente, não estiver resolvendo só com o uso da hialuronidase, mais uma vez a gente pode pensar em fazer a injeção intralesional de 5-fluoracil com lidocaína e com ou sem a triancinolona. Tá? Então, normalmente, antes de partir para uma excisão cirúrgica, a gente tenta fazer pelo menos uma injeção mensal, aí, uma vez a cada 4 semanas, desses compostos que a gente falou, 5-fluoracil, a lidocaína, o triancil, a hialuronidase. Se nada disso resolver, aí sim a gente parte para a cirurgia, para a remoção, e mais uma vez entra naquela questão de fazer uma cicatriz, ali, criar uma cicatriz no rosto do paciente que estava se submetendo a um tratamento estético. Falando agora sobre a hipercorreção, ou sobre o excesso de produto, né, que é quando a gente está com produto demais em alguma região e a gente precisa retirar, como a gente pode ver aqui nessa foto, o paciente está com uma hipercorreção do lado direito, na região malar direita, a gente precisa entrar então um pouquinho na discussão da hialuronidase. Então, o que é a hialuronidase? Ela é uma enzima que ela é presente naturalmente no nosso organismo, porque ela faz a metabolização dos ácidos hialurônicos que a gente tem, e ela é utilizada na medicina como um difusor de substâncias. Então, ela ajuda a aumentar a difusão de produtos que são injetados nos tecidos. Ela acaba fazendo uma diminuição da viscosidade da matriz extracelular. Isso faz com que os produtos se espalhem mais, se dispersem mais, e acaba até aumentando a absorção de transsudato ou exsudato. Então, ela é usada às vezes para difundir mais um anestésico local, por exemplo, certo? Mas, ultimamente, ela vem, nos últimos anos, né, desde que cresceu muito a quantidade do uso do ácido hialurônico como preenchedor, ela vem sendo utilizada off-label para tratar, para degradar os preenchedores de ácido hialurônico. Então, para tratar tanto as complicações vasculares quanto as hipercorreções, os excessos de produto, os momentos em que a gente precisa realmente degradar o produto para que a complicação do paciente seja resolvida. Então, esse uso ele é off-label. O que isso significa? Que ela não tem uma liberação específica para o uso dessa maneira que a gente faz. Tanto é que no Brasil ela nem é produzida, a gente precisa, por nenhum laboratório, a gente precisa mandar manipular nas farmácias de manipulação para a gente poder ter no consultório. Ou tem gente que prefere importar, trazer de fora, que tem alguns outros países que produzem, certo? É importante a gente lembrar também que os diferentes produtos disponíveis no mercado, das diferentes laboratórios, então igual eu citei lá, Merz, Allergan, Galderma, Renova, eles vão ter diferentes níveis de cross-linking, tá? O cross-linking é uma característica de cada um dos ácidos hialurônicos, e quanto mais cross-linking ele tiver, provavelmente mais difícil é dele sofrer a degradação pela hialuronidase. Então, por isso existem conceitos muito diferentes de qual a dose que a gente vai precisar usar. Pode ser que os produtos com cross-linking maior precisem de dose maior ou de maior tempo de ação da enzima para que eles sejam degradados, mas todos vão sofrer a degradação de qualquer jeito, certo? Então, a gente acaba tendo uma dose variável. O consenso principal que existe hoje em dia na literatura é que, em média, para cada 0,2 ml de produto que a gente tiver naquela região, a gente precisa injetar de 10 a 30 unidades de hialuronidase. Ou seja, para cada 0,1, de 5 a 15. E como que a gente manipula a hialuronidase? Como é que ela vem? A gente vai pedir numa farmácia de manipulação e normalmente a gente vai ter o frasquinho ali com 2.000 unidades. Tá? Então vai vir uma ampolinha de hialuronidase em pó,
que tem 2.000 unidades, e mais um frasco com um diluente líquido de 5 ml. E aí a gente vai diluir então essa hialuronidase em 5 ml. Isso significa 2.000 unidades. Isso significa que cada 1 ml vai ter 400 unidades de hialuronidase. Então, como que a gente vai lidar com a hialuronidase? Como que ela vem da farmácia de manipulação? Então, normalmente a gente vai mandar manipular em frascos de 2.000 unidades. Tá? Então, vai vir 2.000 unidades de hialuronidase em pó e mais 5 ml de um diluente. A gente vai fazer essa diluição. Então, naqueles 5 ml líquido que a gente vai obter, a gente vai ter 2.000 unidades da hialuronidase. Se a gente aspirar daqueles 5 ml, a gente pegar uma seringa de 1 ml e aspirar 1 ml, dentro daquela seringa a gente vai ter um total de 400 unidades. Ou seja, cada 0,1 vai ser 40 unidades. Tá? E aí assim fica mais fácil da gente lidar com a quantidade que a gente precisa injetar em cada região. Então, se a gente quer injetar menos, a gente vai menos do que essas 40 unidades, a gente precisa diluir mais essa hialuronidase. Então, a gente pode aspirar, por exemplo, na nossa seringa de 1, a gente pega meio daquela solução e mais meio de soro fisiológico, tá? E aí a gente diluiu mais, então naquela seringa de 1 ml a gente vai estar com agora 200 unidades de hialuronidase e cada 0,1 ml que a gente fizer vai ter 20, tá? Então isso permite que a gente manipule com um pouquinho mais de facilidade em relação à região que a gente quer tratar. Então, se a gente está falando agora da hipercorreção, a gente sabe mais ou menos quanto de produto a gente pôs naquela área e a gente calcula a dose de hialuronidase que a gente vai pôr baseado nisso. Então, vai ser de 10 a 30 unidades para cada 0,2 ml de produto. Então, a gente faz a aplicação, faz uma massagem local, razoavelmente vigorosa, não precisa ser muito leve também, nem muito intensa, mas a gente faz uma massagem local, pode orientar o paciente a massagear em casa também, e pede para ele reavaliar pede para ele retornar, em 1 a 2 semanas. Tá? Nesse retorno a gente reavalia, a gente vê se a hipercorreção foi resolvida ou não, e se precisar a gente pode aplicar mais em algumas outras vezes de maneira subsequente, tá? Até a gente ter a melhora esperada. E normalmente o pessoal costuma associar também o uso de um corticoide oral após fazer essa correção com a hialuronidase. Tá? Uma coisa que a gente precisa pensar sempre é que existem pacientes que são alérgicos à hialuronidase. Isso normalmente está associado com os pacientes que têm alergia à picada de abelha. Porém, a alergia à hialuronidase ela é muito rara. Tá? Quando a gente está falando de uma complicação mais eletiva, assim, nada muito urgente, até pode-se tentar fazer um teste antes, né? Testar a sensibilidade do paciente para ver se ele tem alergia ou não. Mas quando a gente avalia a relação custo-benefício, quando a gente está falando de complicações mais graves, complicações vasculares, que a gente precisa de ação rápida, é um risco que dá para correr porque é muito baixo, né, o risco do paciente ter realmente a alergia, enquanto que o prejuízo de não fazer a hialuronidase pode ser muito maior, uma necrose de pele, uma cegueira. Então, nesses casos, a gente acaba fazendo sem nem ter testado antes, certo? Mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente também, que existe essa possibilidade. E aqui no slide agora a gente vê alguns dos compostos que já são prontos, que são de hialuronidase fabricada por laboratórios, mas nenhum deles é comercializado hoje em dia no Brasil. Então, Vitraz, Hialozima, Helenex, Hialase, são vários tipos de hialuronidase que já vem pronta. Porém, aqui no Brasil a gente não tem, a menos que você importe, que você peça para alguém trazer de fora. Acho que, se não me engano, os Estados Unidos, a Alemanha produzem. A gente aqui normalmente acaba mandando manipular e acaba que um dos laboratórios mais utilizados, das farmácias mais utilizadas é essa Biometil, que a gente viu aqui no slide. Então é esse que a gente vai acabar lidando na maioria dos casos, tá? Lembrando que ela não é fabricada no Brasil, por isso a gente tem que fazer a manipulação nas farmácias. E agora nós chegamos então, finalmente, no momento de falar sobre o tão temido comprometimento vascular. E não tem como falar de comprometimento vascular sem falar um pouquinho sobre anatomia, né? A gente sabe que a face ela vai ser irrigada por ramos da carótida interna e da carótida externa, e as áreas de maior risco são são os territórios irrigados pelos ramos da carótida interna, as áreas onde tem anastomose entre esses ramos terminais da externa com a interna, e as áreas onde a circulação é muito dependente de um único vaso, daqueles vasos de circulação terminal. Isso significa o quê? Que as áreas de maior risco vão ser, então, glabela, nariz,
a região temporal e a região aqui do sulco nasogeniano da fossa piriforme, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na circulação para a gente entender um pouquinho melhor. Então, como que seriam os ramos primeiro da carótida externa? Vocês podem acompanhar aqui pela setinha do mouse. Ela vem aqui, primeiro ela vai dar o ramo da artéria facial, que vai dividir aqui o ramo da labial inferior e da labial superior. Depois ela se continua como artéria angular, seguindo aqui em direção ao nariz. A artéria angular ela vai se anastomosar com a artéria do dorso nasal, que já é uma artéria que vem de ramos da carótida interna. Então aqui a gente começa a ver que essas áreas são também de maior risco, certo? Quando a gente pensa aqui, continuando pelos ramos da carótida externa, a gente tem aqui o território da artéria temporal superficial, que vai irrigar aqui a parte mais do couro cabeludo, certo? E aí, pensando mais nos ramos da carótida interna, a gente tem aqui a artéria supraorbitária, a artéria supratroclear e a artéria do dorso do nariz. A artéria do dorso do nariz é aquela que vai descer aqui pela região nasal e vai se anastomosar com a artéria angular. Então, é aquilo que eu falei daquelas áreas que tem encontros, né, da circulação da carótida interna com a carótida externa. Tá certo? Isso compõe para a gente as zonas de risco. Então, a gente já sabe que as zonas de maior risco, as zonas que a gente tem que se preocupar mais quando a gente estiver injetando, são a glabela, está marcado aqui no slide em vermelho, a região toda da nasal, né, o dorso nasal, as regiões temporais e a região ali de fossa piriforme e sulco nasogeniano. Então, essas são as regiões que ou tem maior risco de causar amaurose e cegueira por embolização retrógrada do produto do ácido hialurônico, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente como que isso acontece, ou são áreas em que a circulação é mais terminal e o suprimento daquela pele depende de um único vaso, então se esse vaso for obstruído, a gente vai ter o risco de evoluir com uma necrose ali da pele, uma isquemia, falta de oxigênio e eventual necrose. É sabido então, de acordo com as estatísticas, que a glabela é a área mais comumente associada aos casos de cegueira, de amaurose, e que o nariz é o segundo local mais associado aos casos de cegueira e o primeiro local associado aos casos de necrose de pele, de necrose tecidual. Tá? Então, glabela e nariz são os que estão mais associados aí às complicações mais sérias. E antes de falar como que a gente vai tratar esse tipo de complicação, a principal medida que a gente tem que ter é evitar que isso aconteça, certo? Então, como que a gente pode evitar de ter esses comprometimentos vasculares, essas complicações vasculares? Então, o primeiro é a gente sempre fazer a aspiração antes de injetar o produto. Então, tem diversos trabalhos recentes que mostram para a gente que a aspiração mínima que a gente tem que fazer aí é de 5 a 7 segundos. Então, ficar esperando, puxando ali, fazendo vácuo com o êmbolo da seringa, para ver se vai vir sangue durante 5 a 7 segundos. Na prática, ninguém tem muita paciência de fazer isso, mas a gente tem que fazer sim, principalmente nas áreas de maior risco. Tá? É claro que a aspiração positiva ela vai depender de muitos fatores, ela depende do calibre da agulha, do comprimento da agulha, do produto que está sendo utilizado dentro da seringa. Então, nem sempre uma aspiração negativa te dá 100% de segurança de que a gente não está dentro de um vaso. Tá? Então, é uma das maneiras de a gente evitar, mas não significa que se ela for negativa, você está 100% seguro. Sempre tem que se preocupar. A próxima coisa que a gente tem que fazer é uma injeção lenta. Então, a gente vai injetar sempre bem devagarzinho, não é para ter pressa, não é para injetar o volume todo de uma vez. E fazendo com isso a mínima pressão possível para injetar o produto, porque se a gente estiver dentro de um vaso e a gente fizer muita pressão, é aí que essa embolização retrógrada pode acontecer, quando essa pressão nossa vence a pressão arterial do paciente, e aí o êmbolo vai lá para trás e pode ocluir a artéria retiniana. E fazer volumes pequenos, porque aí significa que quanto menos produto você injetar dentro de um vaso, menores os riscos de complicação. Então, o que esses estudos mais recentes recomendam é que a gente injete mais ou menos no máximo 0,1 ml de produto por região. Então, se você quer fazer um bolus maior numa região específica, você injeta 0,1, você move um pouquinho a agulha de posição ou a cânula, faz mais 0,1, sempre vai movendo, porque isso diminui o risco de você injetar todo aquele conteúdo dentro de um vaso, certo? Outra coisa que ajuda a gente é a resposta dolorosa do paciente. Então, se ele estiver tendo uma dor muito incompatível com o procedimento, uma dor muito maior do que o esperado,
A gente sabe que esse é um dos parâmetros para comprometimento vascular, então é uma das coisas para a gente parar ali o que está fazendo e prestar atenção se está acontecendo alguma coisa de errado, tá? E aqui entra uma discussão das pessoas que gostam de fazer bloqueios locorregionais para o preenchimento, porque o bloqueio pode acabar mascarando esse sintoma de dor, tá? Considerar sempre áreas com cicatrizes, áreas operadas, com manipulação cirúrgica, como áreas de risco. Por quê? A fibrose tecidual dessa região pode deixar os vasos mais fixos, e aí isso faz com que a gente consiga mais facilmente perfurar ele com uma cânula ou com uma agulha. E também elas podem modificar a anatomia da região. Se o pessoal fez uma cirurgia, um retalho, algum tipo de procedimento naquela região, a anatomia pode estar modificada e pode ter vasos em locais que a gente não está esperando, certo? Além disso, discute-se muito a questão da cânula. Então, a gente sabe que de determinada maneira a cânula ela pode ser um pouquinho mais segura pelo fato de ter a ponta romba, né, de não ter a ponta perfurante igual a agulha, mas também existem inúmeros relatos de eventos adversos vasculares com o uso de cânula, então a gente sempre tem que estar preocupado com isso também, tá? Dependendo do calibre, a cânula quanto mais fina, mais chance de perfurar o vaso ela tem, mais ela se comporta como uma agulha, tá? E também tem o fato de que quando a gente está com a cânula, se você conseguir entrar num vaso com ela, a chance de continuar lá dentro é maior, enquanto se você tivesse com uma agulha, você pode atravessar o vaso e aí não necessariamente injetar o produto lá dentro. Então, existem vantagens e desvantagens para os dois dispositivos, não tem nenhuma superioridade muito clara, tá, na literatura quanto ao uso de cânula e de agulha, tanto é que até hoje em dia as pessoas usam de acordo com a sua preferência. A gente tem que usar aquilo que nos deixa mais seguro, aquilo que a gente tem mais capacidade manual e habilidade manual para usar e sabendo dos riscos associados aos dois tipos de dispositivo. Então, como que a gente faz para identificar que está acontecendo alguma coisa, que tem um comprometimento vascular, que tem alguma coisa errada acontecendo? Então, os sinais de isquemia, geralmente eles são imediatos, muito raramente eles vão acontecer horas depois do procedimento, quase sempre eles são imediatamente, tá? Uma das coisas que chama a atenção, igual eu falei anteriormente, é uma dor incompatível com o procedimento que está sendo realizado, tá? Muitas vezes isso acaba evoluindo para uma palidez, que é o que a gente consegue ver aqui na foto, a gente vê que a região da glabela da paciente está com uma palidez evidente, mas essa palidez ela não é patognomônica e ela muitas vezes ela pode ser transitória, ela pode passar por uma fase rápida e a gente não perceber. Então você tem que estar sempre prestando atenção quando você está fazendo o preenchimento se tem alguma região do rosto que está evoluindo para essa palidez, para essa ficando assim esbranquiçada, tá? Aí outra coisa que a gente consegue avaliar é a diminuição do tempo de enchimento capilar. Então aqui tem um esquema no desenho aqui de como a gente pode avaliar com o auxílio de algum instrumento, até a parte de trás de uma tesoura, para a gente comparar o tempo de enchimento capilar de uma região que a gente está suspeitando que esteja com comprometimento vascular com uma outra região saudável. Então a gente pode comparar com o outro lado do rosto, por exemplo, para ver se está muito diferente. Lembrando que o tempo de enchimento capilar normal é de 1 a 2 segundos. Se ele estiver muito maior que isso, como a gente vê aqui na foto, a gente tira o instrumento e a palidez continua marcada, esse tempo de enchimento capilar está diminuído e aí a gente precisa começar a pensar em alguma complicação, tá? E depois a gente pode acabar encontrando também o livedo, aquele livedo reticular, aquele aspecto rendilhado da região, tá? Então, igual a gente consegue ver agora aqui na foto do slide nesse nariz, já estava desenvolvendo o livedo ali na região, e esses são os principais sintomas que vão e sinais, né, que vão levar a gente a pensar num comprometimento vascular. Lembrando que se nenhuma conduta for tomada, isso vai evoluindo, o livedo acaba evoluindo para uma área de isquemia franca, a isquemia vai se delimitar numa área de necrose, que vai formar uma crosta, que vai se soltar e formar uma ferida naquela região, todo aquele território vascular comprometido, que vai acabar cicatrizando por segunda intenção. E quer dizer que se a gente não fizer nada, se a gente deixar isso acontecer, às vezes pode levar até mais de um mês, de 4 a 6 semanas para a resolução do quadro. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, a gente sempre tem que estar esperto. Enquanto está injetando, vai procurando por sinais de isquemia, vai olhando sinais de palidez, vai vendo se está desenvolvendo livedo e orienta o paciente de que esse tipo de coisa pode acontecer, que se ele perceber nos próximas horas em casa, ou até mesmo no dia seguinte, ele tem que ligar, tem que avisar e voltar
para a gente fazer esse retorno e dar início ao protocolo de atendimento. E agora nós chegamos então na parte principal da aula, que é o que fazer diante de uma complicação vascular. Então eu estou lá preenchendo meu paciente, eu percebi que formou uma palidez, formou um livedo, o tempo de enchimento capilar está diferente, está muito diminuído. O que é que eu vou fazer agora? Então, primeiro a gente precisa manter a calma e saber que a gente precisa oferecer o tratamento correto para o nosso paciente para diminuir o número de sequelas posterior. Então, principal, a gente primeiro vai parar e vai interromper a aplicação e vai avaliar se é aquilo mesmo que está acontecendo. Se a gente chegou à conclusão de que realmente tem uma área ali delimitada, uma área de livedo, uma área que está começando a formar isquemia, a gente tem que inundar aquela região de hialuronidase. Tá? Então, hoje em dia já está muito bem aceito o conceito de que a hialuronidase ela não precisa ser injetada especificamente dentro do vaso em que o ácido hialurônico foi injetado para causar a complicação. Até porque isso é muito difícil de se fazer e não adianta ficar tentando achar aquele vaso de novo, pegar o mesmo vaso para injetar a hialuronidase lá dentro. Então já se sabe que se ela estiver ao redor do vaso, ela consegue agir dentro dele pela permeabilidade ali capilar, consegue dissolver o êmbolo, mesmo não tendo sido injetada dentro. Então o importante é a gente pegar toda a área que formou o sintoma, toda a área que formou o livedo, que formou a isquemia, e inundar essa região de hialuronidase. Tá? Além disso, a gente vai fazer também compressa morna, que é uma medida que vai aumentar a vasodilatação, vai ajudar a chegar mais sangue naquela região. Vai fazer massagem e vai dar para o nosso paciente AS via oral, tá? Ácido acetil salicílico. E quanto que a gente vai fazer de dose nessa região? Então, o protocolo mais recente fala que é mais interessante a gente fazer uma dose mais alta do que ficar tentando fazer doses baixas, porque o risco que a gente está correndo é muito grande. Então, não tem grandes malefícios ao paciente a gente fazer doses mais altas, enquanto se a gente fizer dose baixa demais, ele pode acabar evoluindo para uma necrose de pele do rosto. Então, é melhor a gente sempre fazer um pouquinho mais. Então, o que esse protocolo fala hoje em dia? Fala para a gente ver mais ou menos quantas áreas estão acometidas. Então, por exemplo, a gente vê aqui no slide, o que ele considera uma área, a metade do lábio superior, que é a região entre o lábio e o nariz, a metade do lábio superior. Isso é uma área, corresponde a fazer 500 unidades de hialuronidase naquela região. Então, uma área 500, duas áreas 1000, três áreas 1500. Então, a gente vê aqui alguns exemplos nesse esquema que eu retirei mesmo do trabalho científico que eu falei para vocês lá no começo. Então, aqui ele considera uma área, essa metade do lábio superior, aqui 500. Então, na foto aqui do lado, a gente já vê que tem tanto metade do lábio superior quanto metade do nariz. Então, já considerou duas áreas, já considerou 1000. Enquanto que aqui embaixo, a gente já está pegando lábio superior, mento e nariz. Então, já são três áreas. Então, a gente vai fazer 1500 unidades nessa região. Tá? E aqui um outro exemplo da região frontal aqui da glabela, que ele está considerando uma unidade, então vai ser 500 unidades. Então lembrar desse conceito de inundação, a gente tem que deixar toda aquela região cheia de hialuronidase para que ela consiga agir em todos os trombos e êmbolos possíveis nos vasos que estão naquela região, para que a circulação retorne ao normal. E existia assim, antigamente um conceito de fazer isso uma vez e reavaliar o paciente de novo no dia seguinte. Hoje em dia, isso não é mais o preconizado. Hoje em dia, a orientação é que se faça isso a cada 30 a 60 minutos. Então, a gente identificou a área de isquemia, a gente vai parar a injeção, vai fazer a hialuronidase de acordo com essa dose que a gente discutiu aqui, vai fazer compressa, massagem da AS. Vai esperar 30 a 60 minutos, vai reavaliar. A área de isquemia continua, não reperfundiu, a cor não voltou ao normal, a gente vai fazer mais hialuronidase, mais compressa, mais massagem. E a gente vai repetindo isso até a gente observar uma melhora daquela região. Tá? Então a gente vai repetindo a cada 30 a 60 minutos. Então aqui é aquela paciente que eu tinha mostrado que estava com a isquemia na região da glabela. E aqui após a reversão imediata com o uso da hialuronidase. Então a gente vê que a coloração da pele ela volta ao normal. Tá? E aí, voltou ao normal, o paciente melhorou, aquela pele ficou com aspecto normal de novo, a gente vai liberar ele para casa, a gente vai associar corticoide via oral, vai deixar ele tomando AS, pentoxifilina ou sildenafil por aproximadamente uns 7 a 10 dias, vai orientar a fazer compressa morna em casa também, para ter esse efeito de vasodilatação,
E aí tem duas questões que são bem controversas na literatura, não existe nenhum nível de evidência que favorece muito elas, que é o uso do oxigênio hiperbárico e da pasta nitroglicerinada. A pasta nitroglicerinada é uma coisa mais que eles usam no exterior, também não tem aqui no Brasil, então não é uma preocupação grande para a gente ter também. Aí, se o paciente melhorou, então ótimo, a gente mandou ele para casa usando corticoide, AS, pentoxifenilina, fez compressa morna e é claro que a gente vai pedir para ele retornar no dia seguinte para a gente reavaliar como que está a situação daquela pele. E é prudente que se faça isso pelo menos pelos 3 dias subsequentes, para a gente garantir que está tranquilo, garantir nosso sono, poder dormir bem e saber que o paciente não vai ter nenhuma sequela. Agora, aí naqueles casos de não melhora, você fez várias vezes exaustivamente, não está resolvendo, às vezes tem até uma certa assim, exaustão, tanto do médico quanto do paciente, aí você opta por deixar mais um pouco para o dia seguinte, porque até tem algumas áreas que tem essa permissibilidade, né? O tecido ali ele tem uma sobrevivência de umas 48 ou 72 horas sob regime de isquemia, de menos oxigenação. Então, a gente pode tentar continuar um pouco no dia seguinte. Mas se vê que não está melhorando, que está um aspecto ruim, que é uma área grande, então o risco de necrose e fazer uma lesão extensa do rosto é maior, aí a gente tem que sempre considerar um serviço de emergência, ter um contato de algum cirurgião vascular, radiologista intervencionista, para poder ver se consegue resolver esse aspecto da maneira que a gente não conseguiu. E então a complicação vascular mais séria que a gente pode ter é a amaurose. Então a gente entra agora nesse assunto de discutir o que todo mundo mais tem medo, que é a cegueira após o uso de ácido hialurônico. Então a gente já sabe que os locais mais frequentes de causar cegueira são a glabela, o dorso do nariz e a região do sulco nasogeniano. Então vamos dar uma olhadinha aqui na foto para a gente entender como que é o mecanismo, como que é a fisiopatologia desse acontecimento. A gente está vendo aqui tanto a artéria angular, que está aqui na fossa piriforme, né, no sulco nasogeniano, quanto a artéria do dorso do nariz, quanto aqui na região da glabela, a supratroclear e a supraorbitária. Se a gente consegue colocar a cânula ou a agulha dentro dessas artérias e a gente faz uma pressão mais forte do que a pressão sanguínea do paciente, a gente consegue injetar o ácido hialurônico de maneira retrógrada, né? Porque o sangue está vindo da direção da carótida para os tecidos. Então, de maneira retrógrada, porque a gente vai fazer ele voltar dentro da artéria. Então, ele vai de maneira retrógrada aqui até a artéria oftálmica. E aí, quando ele chega lá na artéria oftálmica, a gente parou já de exercer essa pressão, então a pressão sanguínea vai de novo jogar esse sangue para frente. Quando ela joga o sangue para frente, o que acontece? Ele entra aqui na artéria central da retina, que é essa que eu estou passando aqui no mouse, tá? E aí, assim, é que ele ocluindo a artéria retiniana central, ele vai causar a amaurose, tá? Então, existem relatos de amaurose, existem relatos de cegueira com o uso tanto de cânula quanto de agulha. Então, não é só porque a gente está com cânula que a gente tem que se sentir 100% seguro. A gente tem que pensar sempre nesse risco de estar injetando dentro de um vaso. Então, por isso, todas aquelas medidas lá que a gente discutiu do comprometimento vascular são as que vão ajudar a gente a evitar causar cegueira no nosso paciente. Então, injetar com o mínimo de pressão possível, injetar pouca quantidade em cada ponto, injetar devagar e prestar atenção nos sinais. Então, os sinais de cegueira, normalmente eles vão se implantar durante os primeiros segundos após a embolização. Então, o paciente pode cursar com perda visual ou mesmo embaçamento ou escurecimento da visão. Pode estar associado a uma dor ocular, uma oftalmoplegia e até um estrabismo horizontal. E aí agora, a gente está diante de um paciente que, no momento que a gente estava preenchendo, falou que parou de enxergar, que a visão escureceu, que embaçou de um olho só. E agora o que a gente faz? Se desespera, chora? Não. A gente tem que tomar uma conduta. E tem que tomar uma conduta rápida. O tempo de ação para a gente conseguir manter vivo esse tecido ocular é de 60 a 90 minutos. Depois disso, a lesão ela já se tornou irreversível e não tem mais o que fazer. O paciente vai ter a cegueira de qualquer maneira. Então, a gente precisa agir rápido, não se desesperar e agir rápido. Primeira coisa que a gente vai fazer é óbvio, a gente vai interromper a aplicação e a gente vai ligar para um serviço de oftalmo. Então, todo mundo que faz preenchimento com ácido hialurônico tem que saber um serviço de referência mais próximo que tenha na sua cidade, tem algum contato, se é amigo de alguém, tem algum colega que saiba o que fazer nessas situações, algum serviço de emergência oftalmológica, tá? Isso é muito importante. E aí a gente vai então iniciar as medidas para diminuir a pressão intraocular.
Diminuindo a pressão intraocular, a gente pode fazer com que a gente consiga movimentar esse êmbolo, que ele saia daquela região, que ele vá para regiões mais distais, onde o dano que ele vai causar é menor, tá? E aí é por isso que a gente vai tentar diminuir a pressão. O que a gente vai fazer para isso? A gente vai deitar o paciente, deixar ele em posição supina, vai pingar uma gota de colírio de timolol ou dar um comprimido de acetazolamida via oral, tá? Então, isso são coisas que é bom a gente ter no consultório. Existe uma controvérsia aí sobre o uso de diurético, sobre o uso de manitol endovenoso, porque tem alguns pacientes em que ele vai ser contraindicado, então não é muito bem estabelecida essa questão. E a gente pode dar também um sildenafil ou um cilostazol, no sentido de tentar melhorar a circulação daquela região. E aí a gente vai iniciar uma massagem ocular, tá? Então essa massagem ela é igual a gente está vendo aqui na foto. A gente vai comprimir o bulbo ocular do paciente, deprimindo de 2 a 3 milímetros, tá? A gente vai segurar por aproximadamente 15 segundos e vai soltar. E a gente vai fazer isso umas 5 vezes seguidas. E no fim desse ciclo de 5 vezes, a gente vai avaliar se a visão do paciente teve alguma melhora. Senão, a gente vai repetindo esse ciclo, certo? E aí, existe uma ação específica que a gente pode fazer também, que ela é um pouco controversa, tá? Que é a injeção de hialuronidase no forame, próximos ali do forame supraorbital, do forame supratroclear e no trajeto do vaso que foi comprometido. Então, vamos supor, eu estava preenchendo a têmpora e aí o paciente evolui com a amaurose, então eu vou colocar a hialuronidase ali onde eu estava preenchendo. Ou era o nariz, ou era o sulco nasogeniano, ou era a própria região da glabela. Então a gente inunda aquela região de hialuronidase, naquele sentido de tentar fazer com que a hialuronidase ela entre ali naquela circulação e consiga atingir a região ali do retrobulbar, né, onde está o êmbolo, para tentar dissolver e fazer com que a visão do paciente retorne. Mas essa é uma conduta também que não é muito bem estabelecida, não existe nenhum relato de que tenha tido o retorno da visão exclusivamente por conta disso, mas é uma tentativa que a gente pode fazer até que se façam os arranjos necessários para o paciente ser transferido para o serviço específico de oftalmologia. Tá? E aí o que o oftalmologista vai fazer? Ele vai poder tentar injetar a hialuronidase retrobulbar, que existe uma técnica várias técnicas na verdade, que eles podem utilizar para fazer essa injeção, ou ele pode tentar também fazer uma paracentese do humor aquoso, que é para também diminuir a pressão intraocular e ver se consegue fazer com que o êmbolo vá para ramos mais distais e melhore a área de isquemia, certo? Existem alguns tratamentos também que podem ser auxiliares nesse sentido, que seria a corticoterapia, a oxigenoterapia hiperbárica, a heparinização do paciente, até mesmo o uso de antibióticos. Eles todos são controversos, não têm nenhum benefício muito específico ainda consistente na literatura para que a sua recomendação seja utilizada. Então, gente, aqui o mais importante de tudo é a gente saber o que a gente precisa ter disponível no nosso consultório se a gente está se propondo a ser médicos injetores e tratar os pacientes com uso de ácido hialurônico, qual que é o kit básico, entre aspas, de sobrevivência para se ter no consultório. Então, primeiro de tudo, é mandatório que a gente tenha hialuronidase. A gente não pode manipular ácido hialurônico sem ter hialuronidase disponível. É o mais importante de tudo. Então, a gente tem que ter também, é claro, um corticoide para dar para o paciente, tanto via oral ou para fazer intralesional, naqueles casos de tratamento de nódulo, de edema, tá? Daí para coisas menos urgentes. A gente precisa ter AS, a gente precisa ter antihistamínicos, no sentido de se o paciente tiver uma reação de hipersensibilidade daquelas mais exuberantes, uma reação de anafilaxia, então a gente precisa ter. Tem que ter também, pode ser o sildenafil ou o cilostazol, agentes que vão causar vasodilatação. Para o caso específico da amaurose, a gente pode ter o colírio de timolol ou a acetazolamida via oral. Eles são medicamentos super baratos, então não vale a pena a gente correr o risco de não ter eles dentro do consultório, tá? Eles são baratinhos, a gente deixa lá. Se Deus quiser, a gente não vai precisar usar, então quando eles vencerem a gente vai trocando. E é isso aí, é melhor ter lá do que na hora do desespero não achar ter que sair correndo para comprar. Certo? E acho que talvez o mais importante de tudo, além da hialuronidase, são os contatos de emergência. Então a gente precisa saber para onde levar o paciente ou com quem falar, para quem ligar, de um oftalmo, por caso de amaurose, de um vascular ou alguém que faça radiologia intervencionista para os casos em que a hialuronidase não for eficaz ali, a gente está tentando evitar a necrose de pele. E às vezes também o contato de câmara hiperbárica, apesar de que não está muito bem estabelecido
esse benefício na literatura, a gente entende que pelo mecanismo de ação, a hiperoxigenação, né, que a câmara hiperbárica vai trazer, com certeza tem algum benefício para o tecido daquela região, para salvar aquela área da isquemia. Então, é interessante que a gente tenha contato também, certo? E aqui são os estudos, né, a bibliografia, as referências bibliográficas que eu tirei para montar essa aula. Então foram os estudos que me ajudaram, são os trabalhos mais recentes e consensos mesmo sobre a manipulação e a conduta diante dessas complicações dos ácidos hialurônicos. Mais uma vez, se alguém tiver interesse, depois é só me entrar em contato comigo, que eu envio para vocês por e-mail. Gente, então essa foi a nossa aula de complicações vasculares. Espero que eu tenha conseguido contribuir para todo mundo aprender um pouquinho mais sobre isso, se sentir um pouquinho mais confortável ao fazer um preenchimento com ácido hialurônico no consultório e que isso faça com que vocês estejam sempre preparados para as possíveis complicações, para tomar as atitudes corretas o mais rápido possível, visando minimizar qualquer tipo de consequência ou sequela para os nossos pacientes, né? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, mandem mensagens. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem, marquem seus amigos, enviem para os amigos, se inscrevam no canal do YouTube e não esqueçam de seguir ali o Domínios Injetáveis aqui no Instagram, que é onde a gente vai fazer a maioria dos posts daqui para frente, tá certo? Muito obrigado pela atenção, quem acompanhou até aqui. Espero ter contribuído aí de alguma maneira para a melhora da prática profissional de vocês. Um abraço.